Bom, gente, eu vou começar preparando a minha esponja, misturando 100 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco. Se vocês estiverem usando o fermento fresco, vocês têm que colocar 30 gramas. Vou misturar bem aqui a farinha com o fermento e depois eu vou colocar 100 gramas de água para poder fazer a esponja, que é um reforço, um pré-fermento, para poder a gente fazer o nosso panetone de Páscoa, que aqui na Itália se chama colomba pasquale. 100 gramas de água. Vou cobrir com uma película, um filme plástico e deixar dobrar de volume. Vai sempre depender da temperatura do ambiente que a gente está. Hoje aqui tá um pouco calor, tá fazendo 23 graus. Então, em 1 hora, a minha esponja vai estar pronta, o meu pré-fermento vai estar pronto para começar a fazer o panetone. Daqui a mais ou menos 1 hora eu volto para a gente começar a preparar a massa desse panetone. A minha temperatura hoje é de 23 graus e 1 hora ela já chegou no ponto para poder começar a fazer o meu panetone. Vou começar colocando na minha batedeira a esponja. Aqui eu tenho 7 gemas, 90 gramas de açúcar refinado, 70 ml de suco natural de laranja, 10 gramas de mel, 5 gramas de lectina de soja, 20 gramas de leite em pó. A lectina de soja para dar umidade à nossa massa, tá, gente? E 300 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou começar a bater esses ingredientes aqui por uns 10 a 15 minutos na velocidade baixa da minha batedeira. Bom, gente, agora eu vou deixar a minha massa descansar um pouco para dar uma relaxada. Depois eu volto e vou bater mais e vou colocar a manteiga e o sal. Se tiver num ambiente muito quente, coloca na geladeira. Eu vou cobrir com a película, vou deixar 30 minutinhos e depois eu volto para poder continuar a sova do meu panetone. Depois de 30 minutos de descanso na geladeira, eu vou colocar de novo aqui a minha massa para bater. Antes de colocar a manteiga, eu vou dar uma batidinha aqui, uma sova. Enquanto isso, eu vou saborizar minha massa colocando raspas de uma laranja. Raspar a casca sem chegar naquela parte branca para não ficar amargando. Vou colocar também, gente, olha, um pouco de extrato de baunilha. Deixa eu ligar aqui para misturando. Vou colocar no olho mesmo, pode ser uma colherzinha de sobremesa. Vou colocar 100 gramas de manteiga enquanto a minha massa tá batendo. Olha, gente, a manteiga, ela vai ficando nas paredes da minha vasilha aqui da batedeira. Então, eu vou parar e vou colocar com uma espátula, inserir essa manteiga de volta na massa, porque ela vai se separando. Então, a gente para um pouco a batedeira e vai ajudando a manteiga a ficar bem misturada. Se for necessário, tiver muito calor, vocês podem ir dando pausas e deixando um pouco a massa na geladeira. Vou colocar também, gente, agora no final, uma colherzinha rasa de sal, uma colherzinha de sobremesa, mais ou menos de 5 gramas. Vou continuar batendo a minha massa. Agora eu vou ver como que a minha massa tá, se ela já tá no ponto bom. A manteiga já misturou bem. Sempre, gente, com as mãos molhadas para poder a gente observar a massa, porque senão ela gruda. Então, a gente molhando as mãos consegue fazer melhor. Tá bem trabalhada essa massa.
Agora eu vou colocar aqui na bancada, para dar mais uma última sovada, colocar um pouquinho de óleo na bancada, pode ser desmoldante também, para poder dar mais uma trabalhada aqui na bancada. E deixar essa massa também mais elástica e chegar naquele ponto de véu, que é o ponto ideal pra gente fazer esse tipo de massa. Fazendo esses movimentos aqui para minha massa ganhar mais elasticidade, tá? Agora eu vou fazer essa tensão enrolando até que ela fique bem lisinha. E agora eu vou colocar em uma vasilha untada com óleo, não é farinha, tá? Para poder ela crescer na minha temperatura ambiente. Eu acredito que mais ou menos em 2 horas ela vai chegar no ponto para poder começar a modelar os panetones. Essa massa aqui vai dar para fazer 2 panetones de meio quilo. Bom, gente, a minha massa ficou descansando mais ou menos 2 horas e meia, porque a minha temperatura hoje está de 23 graus. Agora eu vou colocar o recheio nessa massa e vou colocar aqui na minha bancada óleo. Eu não uso farinha para não deixar a massa ressecada. Eu vou usar óleo para poder abrir a minha massa aqui. Aí eu vou começar a puxar minha massa, aperto um pouquinho para poder tirar os gases, que ela tá com bastante gases da fermentação. Aí eu vou puxando, porque assim eu consigo colocar o recheio de uma maneira que fique bem distribuído. Então eu gosto de abrir muito bem a massa para poder rechear. Vou rechear a minha massa com frutas vermelhas, vocês podem colocar chocolate ou outro recheio da preferência de vocês, pode colocar uvas passas também. Eu vou fazer com frutas vermelhas. Mais ou menos 200 gramas de recheio para essa quantidade de massa. Aí eu vou distribuir aqui por toda a minha massa, depois que ela estiver bem aberta. Eu vou fazer isso aqui, ó, colocar aqui por cima e distribuir outra quantidade aqui para poder ficar bem recheado. Aí faço isso aqui de novo por cima. Coloco mais um pouco de frutas. Eu poderia colocar nozes também, se eu quisesse colocar com frutas vermelhas ou com uva passa também. Fica bem gostoso nozes, castanhas também. Vai sempre a gosto de vocês. Vou puxar minha massa aqui. Aqui. Vou dar uma bolhada, porque eu vou fazer com essa quantidade aqui 2 formas de mais ou menos 300 gramas que dá para cada forma, tá? Então, eu vou fazer aqui uma bola e vou colocar já na forma para poder essa massa aqui crescer. Para essa quantidade de massa, gente, eu vou usar essas 2 formas. Essa daqui é um formato de colomba de Páscoa, que aqui na Itália se usa nesse formato aqui. É um panetone, mas ele vem nesse formato aqui, que é a colomba de Páscoa. Esse aqui é o tradicional, então eu vou fazer uma em cada forma para vocês verem como vai ficar o resultado. Vou dividir aqui no olho mesmo, não vou nem pesar. Essa daqui eu vou posicionar na minha forma redonda. Depois ela vai encher e ela vai ocupar os espaços. Talvez eu tivesse que colocar numa forminha menor. Essa daqui tá bem grande para essa quantidade de massa. Se vocês fizerem, vocês vão usar uma forma
de mais ou menos 250 ou 300 gramas. Vou deixar aqui. Essa daqui, nesse formato, eu vou ter que dar uma cortada aqui nela para poder fazer ela entrar no formato da forma. Essa daqui eu coloco um pedacinho aqui de um lado, o outro pedacinho aqui do outro lado. Assim ela vai ficar, gente, no formato da colomba, tá? Ela vai crescer e ela vai ocupar esses espaços ali. Agora eu vou deixar essas duas massas descansarem num lugar que não tenha corrente de ar. Vou cobrir agora aqui com plástico filme. Quando começar a chegar na borda aqui dessa forma, aí eu vou levar para poder assar. Deve ser mais ou menos de 2 a 3 horas na minha temperatura hoje de 23 graus. As minhas massas já chegaram no ponto, depois de mais ou menos 3 horas. Eu fiz vários tipos de recheio com essa mesma massa base de panetone. Agora eu vou levar para assar. Gente, hoje vamos comer a maçã. Depois de 20 minutos no forno, meu panetone já tá desse jeito, tá bem corado por cima. Meus panetones ficaram assados depois de mais ou menos 50 minutos. Eu dei uma conferida com o termômetro porque tem que superar 94 graus. Para esfriar tem que fazer, gente, o método de morcegagem, que é encontrar uma gambiarra para colocar eles de cabeça para baixo. Com aquela mesma massa base, eu fiz vários tipos de panetone, cobertura de chocolate. Esse aqui que vocês estão vendo é de caramelo salgado com flores comestíveis, maravilhoso. E esse outro aqui é o clássico que tem aqui na Itália para Páscoa, com esse glacê de amêndoas e fica delicioso. Vou mostrar para vocês esse aqui que já está aberto, que eu deixei aqui pra gente aqui em casa, que a maioria eu fiz para dar de presente. Ele não tá fresco porque ele foi feito anteontem, gente. Eu não lembrei de mostrar pra vocês na hora que eu cortei, mas eu vou mostrar como que fica por dentro, pra vocês terem uma ideia de como fica maravilhoso esse panetone de Páscoa, que pode ser feito também para o Natal. Esse aqui eu coloquei chocolate, coloquei cobertura de chocolate ao leite e coloquei chocolate granulado por cima. Não tá tão fresco porque esse aqui não foi feito hoje, mas é pra vocês terem uma ideia de como fica esse panetone aqui por dentro. E esse aqui é o de frutas vermelhas. Olha, dá pra gente perceber aí as frutinhas no meio. Dá vontade de comer inteiro. E nem tá fresco, hein, gente? Já fiz tem uns dias. Mesmo assim, tá uma delícia. Beijoca, fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Boa Páscoa!